Olá, seja bem-vinda a CHI Cursos, eu sou a professora Toninha e eu queria falar com vocês sobre um projeto que está em andamento para muitas pessoas, que deu uma paradinha em função aqui dessa pandemia. É o projeto CRC. Então, hoje escolhi algumas dicas para passar para vocês que decidiram continuar com o projeto ativo, que aliás é maravilhoso, tá? A CHI, gente, é uma empresa de Campinas, né? Nós temos uma base que foi sempre pensada no presencial, mas que atualmente está com aulas ao vivo, né? Cursos, inclusive os cursos preparatórios, nós temos turmas em andamento, mesmo com a pandemia, porque a gente acredita que tem que continuar, o projeto tem que continuar, tá? Então acompanhe as nossas ações e as nossas loucuras lá no canal do YouTube, né? Nas nossas páginas das redes sociais e consulte a grade, porque tem curso hoje ao vivo que dá para você fazer de qualquer lugar. Então, seja bem-vindo a CHI Cursos. Nós, da CHI, né, somos pequenos, com muito orgulho, hashtag compre do pequeno, e esse ser pequeno faz com que a gente seja humano. Então, nós não tratamos com números, nós tratamos com pessoas. Isso é muito bom. Nós temos um retorno muito bacana dos nossos alunos. Então, a Andrea é meu 50%, a metade da minha laranja. Ela cuida da parte comercial, ela cuida também das redes sociais. E eu sou professora, sou acadêmica. Nós temos várias parcerias, várias pessoas que nos ajudam a fazer a CHI acontecer. E ela surgiu de duas inquietações. Uma amiga que queria ter uma empresa e uma amiga que tinha um curso. Então, da amizade surgiu a CHI. Aí você está perguntando, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver porque a gente acredita no seu projeto do CRC. Então, se você abriu esse vídeo, as nossas inquietações de ter uma empresa e de ser professora e ajudar mais pessoas veio de encontro com o seu projeto. Então, acompanhe aqui, né, que a nossa origem tem sempre o presencial como base, né? Eu sou professora universitária, fiquei 12 anos e estou de volta na faculdade já faz algum tempinho. Fiquei um tempo exclusiva na CHI, depois voltei para a faculdade porque eu sinto falta de gente. Literalmente sinto falta de aluno, sinto falta do abraço do aluno, das dúvidas, do olhar do aluno. E aí a minha agenda sempre foi muito lotada e eu estou aqui, né, fazendo ao vivo a mesma coisa, mas nossa base é o presencial. E quando nós montamos a CHI, o projeto foi exatamente esse. As pessoas tinham dificuldades com o preparatório que era feito online. Então nós resolvemos abraçar esse momento, né, esse projeto. Uma das minhas inquietações era sempre o fato de estarmos com um indicador muito baixo em relação à aprovação do exame de suficiência. E eu queria mudar o mundo. Até hoje eu acho que ainda vou mudar o mundo. E nós estamos já com a base ao vivo, tem funcionado, tem sido bacana, né? A gente se diverte. Aqui uma fotinha bacana de um grupo de sábado, né? Que começou pequenininho, hoje já tem um monte de gente, mas que a gente mantém a alegria que a gente tinha no presencial. Então, nosso momento fofoca, nosso momento alegria, muita comida que a gente, né? A CHI tem por base, se você for olhar lá, tem muita coisa relacionada à comida. A professora acredita que aluno com fome não consegue aprender, então tinha bastante lanchinho. E aí, nessa minha visão de continuidade de negócio, né, desse negócio de ser professora, empreendedora na área de educação, tem também um pouco daquilo que eu chamo de DNA pessoal, a parte de ser maratonista, né, a parte de achar que a gente pode fazer diferente o conteúdo, mais leve, mais divertido. Então, nós temos essa visão, a CHI trouxe isso, né, e seguiu esse padrão, também para os outros tutores. Então, são ambientes leves, mesmo no ambiente virtual, que a gente está vendo agora, são ambientes leves, mas que a gente consegue curtir bastante, tá? E, fora isso, também tem aquilo que eu adoro, que é a parte da escrita, né? Então, tenho livros escritos, alguns acadêmicos, e esse que é o meu xodozinho, que é a história da minha primeira maratona. Então, esse meu lado que é contadora e ao mesmo tempo um ser humano, tem que ser assim, né? Você também provavelmente já está atuando ou vai atuar na área contábil, mas não se esqueça, há uma pessoa incrível debaixo desse roupão aí de contador, ok? E eu estou
sem ver gente desde 7 de março, então eu tô morrendo de saudade. Então deixa aí seus comentários, fale aí como que tá seu home office, porque eu tô na fase, né, de reaprender a correr, né? Fiquei 50 dias sem correr, fez muita diferença na minha vida, mas incluí exercício físico como compensação, né? Testei muitas receitas, testei muita coisa, engordei pra caramba, mas ao mesmo tempo tô feliz. E, gente, trabalhando muito, que é como todo mundo tá agora nessa fase. E isso tudo, o que tem a ver com o CRC, né? Falando tanto, tem a ver, gente, porque nós temos um vírus que mudou o mundo. E quando esse vírus muda a história do nosso mundo, a gente foi ao mesmo tempo convidado a crescer e a descobrir novas formas de se interar com o mundo. Então hoje a gente não pode sair, né? Algumas pessoas já conseguem, né? Porque está flexibilizado. Mas a ideia principal é quem pode ficar, fica em casa, porque a gente ainda não tem vacina, a gente ainda não tem remédio. Isso acaba sendo um ponto em que a gente vai trabalhar durante bastante tempo. E foi por isso que nós fizemos o projeto de continuidade, né? Será que você está estudando na sua casa? Será que você consegue se concentrar mesmo com home office? Ou será que não? Não, eu acho que não vale a pena estudar para a prova, porque neste momento é tempo perdido. E aí, eu gosto muito de pensar que a prova foi suspensa e não cancelada. E aí, vários comentários lá na página no dia que colocaram esse comunicado, dizendo, ó, eu quero ter direito a tirar meu CRC sem fazer a prova. Gente, eles não vão fazer isso. Dificilmente eles vão abrir esse precedente. E eles têm a quarentena como um ponto em que eles justificam a ausência da primeira prova, porque eles são obrigados a dar 2 provas. E neste caso específico, a gente não consegue fazer essa segunda prova por causa da pandemia, né? Vamos combinar que não é porque ninguém quer, e sim porque tem um problema genérico e generalista, na verdade, né? Que acaba afetando todo mundo. E o que você faz agora? Estuda. Ué, não dá para parar. Se você parar, você perde o que você conseguiu. Então, numa maratona, quando a gente está treinando, se a gente fica 10 dias sem treinar, a gente regride. Se a gente está treinando para uma prova longa, a gente regride. Então, não tem sentido você não continuar estudando, mesmo que você tenha um ritmo menor. Então, eu gosto muito dessa visão aqui de uma reportagem que perguntava como a pessoa estudava para o vestibular. Então, as pessoas que decidem fazer medicina, por exemplo, são pessoas que estudam anos a fio. E elas fazem o estudo e não a prova. E essa é a diferença do pessoal de contábeis, porque eles querem se concentrar na prova e não no conhecimento. Eles querem aprender a fazer questão e não o conhecimento. E isso atrapalha bastante, porque se você está acostumado com um tipo de questão, com um tipo de conteúdo, quando aparecer algo novo, você desconcentra no meio da prova e não consegue fazer o resto. Então, a pessoa aqui, que é a Júlia, ela conta que ela está no 6º ano de cursinho. Tá? E que ela tem uma diferença entre os primeiros e os últimos anos agora. Então, ela não acorda mais absurdamente cedo. E ela tem uma rotina que inclui, inclusive, o exercício físico. E é isso que nós vamos vivenciar agora nessa fase, né? Ou seja, você que está estudando, você não tem uma data, mas você tem um projeto. E o projeto é mais importante do que a data que vai acontecer essa prova. E aí eu queria entrar com as dicas. Então, nesse momento eu começo a falar um pouquinho sobre a história, o que você vai fazer com essa visão de prova que não tem data marcada. Bom, dica número 1 é que você tem mais tempo. Tempo para o preparo e tempo para estudar. E pensar, né, da forma como deve ser o pensamento nessa fase. A prova não está marcada e isso é bom. A prova não está marcada e isso é ruim. Então, o que eu penso? Bom, a prova não está marcada, eu tenho mais tempo para estudar. Isso é bom. A prova não está marcada, isso é péssimo. Eu vou estudar sem saber para quando. Mas se você focar na parte boa, tá tudo bem, vai dar certo. Então, nós vamos continuar tendo um excesso de conteúdo. Você já imaginou que se você estudasse 2 meses, você tinha toda essa gama de estudo para fazer? Né? Porque normalmente as pessoas se preparam quando sai o edital. E tá errado. Você tem que estudar mais, né, por mais tempo, para ter segurança de ter visto vários conteúdos, para reduzir o risco de não estudar um conteúdo importante.
Então, nesse primeiro momento, você vai pensar no copo cheio, ou seja, a prova não está marcada, eu vou fazer uma grade de estudo de todo esse conteúdo que está aqui. E aí, nesse contexto, você ainda tem que pensar outra coisa que pode ajudar a sua mente. Graças a Deus, são só questões objetivas. Porque vai que a prova resolve colocar lá questões dissertativas. Um dia eles vão colocar, gente, tenho certeza. Então, se já existe na prova de perito, provavelmente pode ser que no futuro aconteça com a gente. Então, corre para passar nessas próximas provas. E aí, essas 50 questões, gente, estatisticamente, a gente percebe o poder e a importância da contabilidade geral. 17 questões, às vezes entre 17 e 21 questões, que a gente tem de contabilidade geral, tá? Então, essa prova aqui é a prova de 2019, tinha 17. E aí a gente sempre escuta, eu, né, que estou aqui cuidando dos alunos que estão fazendo o preparatório, nossa, caiu um monte de questão de custos. Quase. Nossa, caiu um monte de questão de perícia. Quase. Na verdade, o peso verdadeiro de estudo está em contabilidade geral, tá? É onde se concentram as maiores dificuldades pela quantidade de conteúdo. Então, se eu tenho mais tempo para estudar, eu vou me concentrar mais nessa contabilidade geral. Só que eu preciso fazer uma coisa interessante, que é oxigenar a mente. Porque quando eu estou lendo contabilidade geral, eu vou para as estatísticas, né? E aí, quando você pensa nas estatísticas, você começa a pensar como vai ser preparar esse caminho. Eu adoro essa imagem, sabe? Porque ela representa como a gente está, muitas vezes a gente sai da faculdade, né? Só ali com aquele preparo da terra, mas sem o conteúdo necessário. Quando você começa a estudar para o exame de suficiência, você começa a ver coisas que você não viu na faculdade. Ou se viu de uma forma diferente do que é cobrado. Então, na hora que eu estou montando esse movimento de pensar as questões, então eu tenho um tema, né, de contabilidade geral. Aliás, um tema não, na verdade eu tenho um conteúdo que normalmente é muito cobrado e que é pouco visto nas faculdades como deveria ser, que é a história dos pronunciamentos contábeis. Aqui eu coloquei CPC, mas quando a prova pede, ela pede NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, e aí ela fala de qualquer um desses itens aqui, que são, por exemplo, 27, que é o ativo imobilizado. O que eu faço com esse conteúdo? Bom, gente, ele tem representatividade grande, então eu coloquei 2 dados que não são das últimas provas, mas eles são significativos para mim e eu continuo usando muito isso para os meus alunos, né? Então você tem lá 42% da prova de 2018-2 pedia conhecimento dos pronunciamentos contábeis. A prova de 2019-1, 20 questões dela usavam os pronunciamentos, tá? Então, nas 20 primeiras, a gente tinha ali 13 pronunciamentos. A gente, ok, Soninha, você está falando de 2 aí que estão repetidos, ok. Então, redução ao valor recuperável aparecendo na primeira e aparecendo na 13ª questão. Lembra quantas questões de contabilidade geral a gente tinha? 17. Se 17, 13 solicitaram isso, importante demais. E aí entra a história. Tânia, não vi isso. E é normal. E o curso que a CHI faz, eu chamo de revisão teórica. O que é revisão? Eu já vi, tô vendo de novo, não é isso? 90% dos alunos falam, eu não vi isso na faculdade. Então, raras faculdades conseguem colocar esse conteúdo, o que é uma pena, porque o professor de contabilidade geral, quando ele deu depreciação, ele poderia ter, por exemplo, solicitado a leitura do ativo imobilizado. Né? Quando ele falou lá de, sei lá, passivo, por exemplo, ele poderia ter dado uma leitura do CPC 25, provisões, para falar de passivos contingentes, ativos contingentes, e mostrar a diferença que só vai no balanço a provisão. Então, nós temos aí uma gama. E o mais interessante em relação a isso é que a gente tem que tirar proveito das estatísticas com o tempo que a gente tem hoje. Então, se a gente sabe que cai tudo isso, a gente vai fazer um planejamento de conhecimento desse contexto. E às vezes a gente precisa ler a norma. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? Aqui nesse número aqui de questões de 2019-1, não tem o CPC 16, mas o CPC 16 também cai com muita frequência. E eu falo para os alunos, como que você começa a estudar uma coisa que você nunca estudou? Como é que você começa a ler uma coisa difícil como é o pronunciamento contábil? Começa pelo mais fácil. Começa por uma coisa que faz sentido para você. Estoque CPC 16 é uma leitura inicial para mim.
Então, eu mando ler coisas legais, né? Que ativo biológico tem uma associação, eu posso pensar em agronegócio. Então, tem uma série de coisas que seriam interessantes. E quem está com o tempo, coloca pronunciamentos na leitura. Toninha, posso só assistir vídeo? Sim, pode. Só que você perde muito uma coisa que a prova exige demais, que se chama literalidade. Então, se o cara que você assistiu o vídeo só fala da parte de entendimento, você perdeu o principal, que é a literalidade. Então, quando você está lendo a norma e grifando, nossa, Toninha, grifar, coisa dos anos 90, coisa chata. Não, coisa importante, chama-se mapa mental. Quando você estiver lendo uma questão, isso vai fazer diferença, tá? Então, na hora que você estiver pensando, fala, nossa, eu tenho tudo aquilo de pronunciamento para ler, ótimo, a prova não está marcada, isso é bom, tenho tempo para fazer. E como a prova não está marcada, eu não sei por onde começar. Então, deixa aqui seus comentários e, de repente, a gente manda para você um linkzinho de ajuda em relação a isso, tá? E depois que eu fiz todo o meu planejamento, começa a minha preparação para eu ter uma colheita fantástica, né? Então, aqui eu estou usando imagens de agronegócio, né? Da ativo biológico, adoro essa aula, acho que foi uma das aulas mais gostosas que tem. E qual o seu projeto de preparação para chegar neste momento? Bom, primeira coisa, lembrar que você tem uma prova que tem uma característica exclusiva. Então, quem fez a prova da FBC era muito interessante perceber que as questões eram muito parecidas, que naquela questão 46 a 47 caía sempre aquele tema. A Consulplan não tem essa estrutura ainda, ela está moldando ainda, ela tem uma estrutura que já está chegando nesse patamar, mas mesmo assim não. As questões são menores, o que é bom, mas não significa que elas estão mais fáceis, que elas estão sendo criadas com a mesma imagem que os concursos têm. Qual que é a imagem do concurso? Se alguém aqui é concurseiro sabe, são as pegadinhas. Então, no meio das questões, tem coisas que não são tão óbvias ou te induzem ao erro. Então, a questão ser menor não significa que ela está mais fácil. Qual que é a diferença? A diferença é que se eu tenho conhecimento, se eu estou acostumado com o conteúdo e não com a forma da questão, eu consigo trabalhar bem esse momento, tá? E outra coisa que a Consulplan faz muito é misturar conteúdos. Então, ela pegou na questão 05 ali, por exemplo, ela colocou a NBC, lembra que eu falei que ao invés de CPC, eles colocam o NBC? Mesma coisa, tá? Não fica desesperado não, que é a mesma coisa. A única diferença é que quando eu peço para os meus alunos buscarem o CPC, eu peço para eles buscarem direto lá no site do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Mas aqui dois temas. Então, ajuste a valor presente e ativo imobilizado na mesma questão. Isso eles fazem bastante, que é para você trabalhar o que eles chamam de questão com interação, né? Então, às vezes a gente tem uma questão simples, como aquela de ativo biológico, que quem leu a norma saberia interpretar, e às vezes eu vou ter uma questão mais complexa. Mas aí é tudo questão de conhecimento. Quanto mais tempo eu tenho, mais eu consigo. Então, eu posso ter visto imobilizado na minha faculdade, mas o ajuste a valor presente eu não tinha visto. Vale a pena refazer questões? Vale. Vale a pena sim. Então, toda a parte de curso da CHI tem questões como exemplos. O foco não é a resolução da questão, o foco é a revisão teórica. Mas sim, a questão é interessante porque você, ao saber o conhecimento, ao receber o conhecimento, você consegue identificar ali a resposta correta ou, pelo menos, tirar algumas dúvidas, ou seja, algumas coisas você não saberia porque ainda precisa lapidar. E toda vez que se utiliza a questão para estudo, nós vamos lembrar que o foco não é o acerto. Como? Oi, oi, oi. Sim, quem está fazendo questão de novo, né? Ou seja, estou refazendo uma prova, você não está buscando acertar aquela questão, você está buscando conhecimento. Então, você erra a questão, ok, para não errar na prova. Então, você, nossa, errei aquele negócio ali do ativo biológico, porque eu ainda não lembrava desse porém. Isso também é mapa mental, gera um registro diferenciado, tá? E aí, quando você está tentando fazer várias questões da prova, isso é bom, porque você tem tempo para testar várias provas, e isso é péssimo, porque você não tem a prova que você vai fazer agora.
Então, lembre-se, nosso pensamento é bom ou é ruim? É bom, tá? Então, de novo, mais um item que vai para a categoria do bom. E toda vez que nós estamos fazendo o processo de prova do exame de suficiência, eu costumo dizer para os alunos, se prepara, que se você decidiu fazer a prova, você vai ter problemas. E, no geral, parece que acontece tudo ao mesmo tempo, né? Uma coisa aqui e outra ali. E fora isso, tem também a história da ansiedade. Nós já estamos na fase terrível de ansiedade em função da pandemia, em função de não saber o que vai acontecer, né, com os nossos empregos, com a nossa vida social, né? Muitas pessoas tinham casamento marcado para esse ano, tiveram que cancelar porque não tem como fazer um evento. Então, muitas coisas do que acontece nesse período que a gente está vivendo já é ansiedade por conta. Mas a prova para mim, o que derruba várias pessoas na hora de fazer a prova é a ansiedade. Porque muita gente faz o curso, resolve as questões direitinho e não passa na prova. Toninha, eu não sei o que acontece comigo. A gente sabe sim. Ansiedade é um fator verdadeiro e deve ser levado em consideração, independente da pandemia. Então, quando eu tenho a pandemia, eu tenho um caso específico, mas não é só a pandemia, tá? E aqui entra também outras coisas, né? Então, nós mesmos temos nossos sabotadores, que é a história de você fazer alguma coisa que, ao invés de produtivo, te faz ter mais resultado mais negativo. E tem também a história de você não conseguir fazer nada se você estiver sozinho nesse projeto. Então, quando eu estou fazendo um curso tradicional, esse slide ele está lá, no começo da minha aula. Quais são as atividades que podem ser adiadas nesses 8 finais de semana? Então, tem um curso lá de 8 sábados. E eu falo, a gente só não cancela batizado, porque não tem data para fazer de novo, e enterro. Aí as pessoas dão aquela risadinha, mas a história gente, na verdade, tudo que você puder adiar quando você estiver com esse projeto de exame de suficiência, você deve sim, para ter tempo e para não ter tanta pressão de conciliar a agenda. Então, aniversário, churrasco, né, visitar os amigos, o que for possível vocês tiram. Só que nós estamos em plena pandemia. Eu faço o que agora? Eu já não tenho nada. Só que a gente continua tendo sabotadores. E um deles se chama preguiça. Nosso corpo não quer fazer nada, nossa mente não quer fazer nada. E então a gente fala, a prova não está marcada, depois eu faço. Isso é um sabotador. É sábado que você decidiu estudar? Então, no sábado, às 9 horas da manhã, você sente numa cadeirinha lá, na mesinha do trabalho, que é o seu home office durante a semana inteira, e lá você fique 40 minutos que seja, 20 minutos que seja, mas mantenha ali o foco no seu estudo, né? E peça ajuda, né? Então, um colega de classe que também está estudando, né? Alguém da sua família para fazer, né? Para contar o tempo. Que história é essa de contar o tempo? Tem um método que chama Pomodoro, gente, que é ótimo. Você se concentra por 25 minutos, descansa 5, depois você faz de novo uma atividade concentrada por 25 minutos, né? Depois você descansa de novo. Então, são 3 momentos de 25 minutos e 1 minuto e um descanso de 5 minutos. Então, alguém pode contar, porque você tira o celular de perto, porque o celular também é um sabotador. Ok? Então, envolva as pessoas, que também é muito importante. Então, os sabotadores da fase sem pandemia são os compromissos. Os sabotadores da fase com pandemia é o que você não consegue forças para fazer. Tá? E aí, quando eu vou estudar, preciso de um método, né? Então, cada um vai ter um método, e esse método ele é muito pessoal, tá? Então, cada um tem ali o seu momento de fazer essa visão do que você precisa para estudar. Então, algumas pessoas são visuais. Estou apoiando o negocinho. Online. Então, aulas online você pode fazer também, porque se for o seu perfil, ótimo, mas o perfil da CHI tem sido alunos que não conseguem se adaptar ao online. Tem dificuldade, sente dificuldade de perguntar ao professor. Então, as aulas ao vivo funcionam para eles. Por quê? Porque na hora que eles têm dúvida, eles perguntam ali naquela hora. É diferente de uma aula online que está gravada. Sim, nós também temos algumas coisas gravadas, mas o interessante aqui é o seu perfil. Então, tem gente que é ótimo para ler,
outros só conseguem aprender se refizer as provas e outros se fizer os simulados. Então, você tem que saber qual é o seu perfil, isso te ajuda muito, isso faz diferença. Se você é visual, se você é auditivo, tem gente que precisa ouvir, tem gente que precisa ver. Aceitar qual é o seu perfil, sem brigar com ele, é o primeiro método, então vai funcionar melhor, tá? Porque você tem uma meta. O importante é conhecimento, não importa como ele vem, ele pode vir de diversas formas. A única coisa que eu coloco aqui nesse momento é que há uma frase que eu usava muito na faculdade e uso sempre, é que aquilo que eu escuto, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu lembro, mas o que eu faço, eu aprendo. Então, você tem que tentar usar os 3 métodos, porque você escutar, os meus alunos costumam dizer, Toninha, eu te escuto na hora da prova. Ativo biológico ficou ouvindo a sua voz, em custos, CPP, CPA, CPV, todos eles falam isso. Por quê? Porque a minha voz cria uma lembrança. E é legal isso, né? Bacana criar essas sensações nos alunos. O que eu acho que você pode fazer é um mix. Agora, gerenciando o tempo. Você pode fazer o que você quiser, mas não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é por isso que quando você criar essa sensação, você precisa tirar o peso da ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é aqui que a gente entra com um plano de ação. Então, ninguém vai fazer nada se não estiver organizado. Então, organização é a chave. Você começa fazendo ali uma separação de materiais, criando um dia específico, isso te dá disciplina. Você tem lá o seu cronograma, depois você pode pedir aqui para a CHI, a gente manda para você, né, uma listinha de atividades por tema que a gente costuma colocar nos cursos para os alunos se organizarem, né, o que precisaria. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto muito dessa pressão. Eu, como professora, digo muito isso para os meus alunos. Eu não gosto muito de colocar pressão sobre prazos pessoais, porque são seus. Se eu colocar que você tem que estudar 2 horas por dia e você não conseguir estudar 2 horas por dia, vai ser muito ruim para você. Em compensação, você sabe a sua rotina, então você consegue colocar lá o tempo que você acha. Mas concentrado, 20 minutos já é suficiente. É melhor do que 2 horas perdidas, em que você fica buscando o que tem que fazer. E, claro, valorizar cada momento vivido. E aqui eu vou fazer uma metáfora da corrida. Então, como corredora, eu corro curtas distâncias e corro curtas... Nossa, travei, hein? Eu corro curtas distâncias e longas distâncias. Quando eu faço esse movimento de distância, eu falo sempre o seguinte, para mim é só 1 quilômetro. Se eu estou correndo uma maratona, se eu estou correndo 5 quilômetros, é só 1 quilômetro. Eu só preciso vencer o próximo quilômetro. E aí eu me alegro e vou para o próximo, tá? Então, cada vez que a gente tem essa visão de curtir aquele momento que a gente está vivendo, é sua meta, gente, tá? Você escolheu uma carreira que exige essa prova. Então, eu vejo muita gente reclamando, falando, porque a prova isso, a prova aquilo. Gente, você escolheu e agora tem que viver esse momento. Aproveita para aprender coisas que você não aprendeu, né? Então, aqui tem uma matéria da Super Interessante que eu adoro. Eu posso deixar um link aqui também nos comentários para vocês, que é a história de como estudar sozinho. É claro que ela vai funcionar bem para quem consegue estudar sozinho, né? Porque tem gente que vem para a CHI exatamente porque não consegue estudar sozinho. Precisa de companhia. Então, se você consegue, vou dar dicas aqui interessantes. Então, a primeira coisa que eu gosto nessa imagem, leia a matéria completa que tem mais instruções, mas eu selecionei essa imagem porque para mim ela é um resumo de todo o processo. Então, você tem que ter um tempo, né? Siga aí os números, né? Por favor. Então, número 1, você tem que ter um tempo certo de estudo. Você não passa 24 horas por dia estudando. Tem gente que consegue ficar 6 horas, 8 horas. O pessoal que estuda para concurso público são máquinas de estudo. Mas para eles é prazeroso. Só que para a gente é obrigação, né? Para algumas pessoas é obrigação. É como ir à academia, quem não gosta de academia. Então, tem um tempo certo. Tenha uma iluminação adequada, né? Ou seja, quando você estiver fazendo ali seu ambiente de estudo, você tem que ter, no mínimo, uma luz adequada. E na hora que você for organizar esses materiais para você, faça pequenos conteúdos, né? Você quebra esses conteúdos de acordo com os dias. É claro que tem gente que não consegue fazer esse estudo por um período de
sei lá, 5 dias na semana. Mas você tem um período. Agora a gente não tem nem a prova marcada, provavelmente ela vai lá para outubro, setembro, outubro. Faz um cronograma até lá e coloca o dia que você pode estudar. É sábado? Quanto tempo você consegue? Então, essa é a graça de estudar. E aí tem uma coisa que é interessante nesse 4 aqui, que é a política de metas. Nossa atenção é interesseira. Vai fazer você pensar em tudo que pode conquistar com o estudo, mas não vai focar o estudo em si. Por isso, trace metas. Então, determine quantos capítulos você vai ler em determinadas horas, por exemplo. Isso estimula a motivação e facilita o planejamento. Então, é literalmente isso. Se eu não sei o que eu quero fazer, minha mente vai falar, tô cansado. Mas se eu sei que eu quero ler o CPC 16 hoje, nesse sábado, eu criei uma meta, e normalmente quando a gente atinge uma meta, é incrível, tá? Então aqui entra a história de você pensar da mesma visão que eu dei o exemplo da corrida, apenas 1 quilômetro, mas pensar que você tem uma maratona para correr. Então você atingir pequenas metas, nossa, maravilhoso, você vai adorar. Então, lembre-se que isso requer planejamento. E o tempo é o mesmo para todo mundo, né? Então você vê alguns amigos, nossa, faz tanta coisa, né? Se chama organização. Ele tem o mesmo tempo que você, 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Então, o tempo é a nossa matriz e, ao mesmo tempo, a nossa base de organização. Então, a dica de tudo que eu falei até agora é básica. Você só precisa se organizar em relação aos materiais para estudar no tempo certo. E não é fácil, né? A parte mais difícil é exatamente essa parte da gestão do tempo. E aí, gente, eu costumo usar com os meus alunos, né? É quase que um mantra lá, treine exaustivamente. Né? Eu falo para eles, o segredo de quem vai para a prova com a consciência tranquila é treinar muito. Eu faço maratona e quando eu estou treinando para maratona dura 3 meses mais ou menos. E aí todo domingo, mais ou menos 6h30 da manhã, eu estou de pé. Às vezes eu vou correr 6 quilômetros, às vezes eu vou correr 24, às vezes eu vou correr 30, 32, 35. Né? Saio aqui da cidade de Campinas e vou para Olambra correndo. E eu só consigo fazer isso porque eu criei uma rotina. E eu treino exaustivamente para que no dia da maratona eu complete a minha prova. Então, esse treinar exaustivamente é uma coisa que na quarentena não precisa mais ser tão exaustivamente quanto é você ter 8 sábados. Agora você tem mais tempo, mas significa que você ainda tem que treinar. Então, para fazer uma boa prova, não existe milagre, tá? Então, não sei se você lembra, mas na primeira imagem que apareceu minha, eu tô com um chapéuzinho de mágica. Então, na CHI, no primeiro dia de aula, eu digo para eles, vou fazer uma mágica. Só que não tem mágica. A mágica chama estudo. Então, você não tem outra coisa senão estudar. E não adianta pedir pro colega, porque é seu estudo, vai estar na sua cabeça, você vai estar sozinho nesse dia. Então, não tem como. E aí fica aqui um convite para vocês, né, que estão estudando aí meio sem motivação, para participar dessa primeira fase do projeto CRC ativo da CHI pós-pandemia, porque nós já estamos com o CRC desde o começo da quarentena. E a gente fala pós-pandemia, por que pós-pandemia? Porque nós, de educação, dificilmente vamos voltar tão rápido, porque nós representamos a aglomeração, mas a gente continua tendo o foco. Então, a expressão pós-pandemia não significa que passou, significa que a gente já está pensando no futuro. E daqui uns dias, a prova pode ser marcada. Então, vamos começar a estudar? Então, fica o convite para vocês, para esse nosso primeiro encontro, dia 23/6, 7/7, 21/7, 4/8, sempre às 20h30, onde nós estaremos com essa turma online, né, com um simuladinho, acho que no último dia, foi o que eu planejei, né, uma revisão de alguns pronunciamentos, né, eu escolhi colocar a contabilidade geral como base, então nós vamos ver pronunciamentos técnicos, mas principalmente nós vamos nos motivar. Não tem coisa melhor do que estar junto, tá? Então, tenho certeza que o seu projeto vai ficar melhor se você vier conhecer o projeto da CHI, conhecer a minha metodologia. Eu sou uma professora tradicional de presencial dando aula ao vivo. Então, eu erro slide, sou eu mesma. Vocês precisam me conhecer
no dia a dia, às vezes você fala, nossa, que professora é essa? Mas eu sou o que sou e acho que é muito legal até isso, a gente ser leve e ser verdadeiro no que a gente faz, tá? Então, esse específico, nós teremos nesse momento aqui, das 4 datas, nós temos o foco de ajudar no autoestudo e no direcionamento, tá? Então, para você que você vai estudar para o exame de suficiência ainda um pouco por conta, eu vou dar ali umas dicas e algumas atividades relacionadas à contabilidade geral e contabilidade de custos. Nossa, professora, não vai falar demais? Gente, não. A gente não precisa de tanto nesse momento, a gente precisa de inspiração. E é o que eu quero trazer para vocês, tá? E aí acompanhem também a CHI, que tem outros cursos além do presencial, tá? Não esqueça que a CHI é um polo para estudantes e também profissionais, mas principalmente para o pessoal da área de contabilidade que sai, né? Esse foi o projeto desde o começo. Os alunos saem da faculdade sem a formação, que a gente chama um pouco mais de prática, e ao mesmo tempo precisam manter o currículo atualizado, porque procurando trabalho você precisa estar com o currículo atualizado. E aqui então tem coisas de lucro presumido, tem ICD, coisas que você provavelmente não viu na faculdade como deveria ver, tá? E tem mais, nós temos aí uns bônus, né, para quem compra o voucher da CHI, aquela campanha mesmo de comprar antecipado para ajudar o pequeno, é essa mesmo, compra aí, que você tem aí os bônus e as garantias, tá? Então, fica o convite para você acompanhar a CHI, acompanhar o nosso trabalho e participar desse aprendizado humanizado que a CHI sempre procurou fazer. Tá? Na vida presencial, você vai olhar lá nas nossas redes sociais, tem cachorro-quente, feijoada, estrogonofe, porque no presencial a gente gostava de deixar o aluno se sentindo em casa. E no online, Toninha, como é que tá? Tá fazendo entrega delivery? Não, gente, ainda não dá, mas em breve estamos criando parceria para entregas de patê online, tá? Ó, muito obrigada aí pela parceria e fica o convite para vocês virem conhecer esse projeto CRC Ativo, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Faça um investimento em você, tá bom? Essa fotinha eu, né, na minha maratona, quase morta no 27º quilômetro aí andando, peguei uma aguinha, porque a gente faz pausas, mas a gente continua na luta. Nos vemos no curso. Espero vocês, tá bom? Um beijo grande